Seja bem-vindo ao canal Ecos Visuais, onde a melhor história é contada e ecoa na sua cabeça para sempre. É ótimo ter você aqui. Aproveite a história. Era uma tarde ensolarada quando Henrique, Alice, Daniel e os outros amigos começaram a se reunir para a viagem. A ideia havia sido de Alice, que havia sugerido um local isolado, longe das rotinas cansativas do dia a dia. A proposta parecia simples, um fim de semana juntos para reencontrar velhos laços de amizade. Mas, para alguns, havia mais do que uma simples celebração. Era uma oportunidade para sanar feridas do passado, conversar sobre o que havia sido deixado por trás e talvez, até mesmo lidar com segredos nunca revelados. A amizade entre Henrique e Alice sempre fora forte, desde a infância. Mas havia algo diferente nesse encontro. Uma tensão no ar, algo que parecia estar oculto, prestes a explodir. Daniel, sempre o racional, se sentia dividido. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o que. Juliana e Lucas, os outros dois membros do grupo, também estavam lá, mas suas motivações pareciam mais voltadas para a diversão, sem perceberem que estavam prestes a entrar em algo muito mais complexo do que uma simples viagem. O grupo chegou ao local no final da tarde. O cenário era deslumbrante, mas ao mesmo tempo estranho. Uma pequena casa, de madeira envelhecida, com janelas altas e sombrias. Ao redor, uma floresta densa, cujos sons naturais pareciam abafados pela imensidão do local. Havia algo desconfortante na quietude daquele lugar, como se ele estivesse guardando segredos de tempos passados. Logo após a chegada, o grupo começou a explorar os arredores. A natureza parecia intocada, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Daniel foi o primeiro a comentar sobre isso. Eu sei que é só minha impressão, mas este lugar parece diferente, disse ele, sem esconder uma ponta de apreensão. Henrique, por outro lado, se mostrava mais calado, observando cada canto do local. Alice, por mais que tentasse disfarçar, também parecia incomodada, mas sua vontade de aproveitar o tempo com os amigos a mantinha animada. Juliana e Lucas estavam animados com a aventura, sem perceberem a tensão crescente entre os outros membros. À medida que a noite se aproximava, todos se reuniram ao redor de uma fogueira. Riam e conversavam, mas havia algo estranho no comportamento de Henrique. Ele se mantinha mais distante, sempre se retirando para os cantos da casa e evitando conversas mais profundas. Alice tentou puxar conversa, mas Henrique respondia de forma curta e evasiva, o que apenas aumentava a curiosidade e a preocupação de todos. Juliana e Lucas estavam mais preocupados com o clima e os sons da floresta, mencionando como o vento parecia uivar de maneira diferente, como se o lugar tivesse vida própria. A tensão no ar se tornava palpável, mas todos estavam dispostos a ignorar isso em nome da diversão. No entanto, Henrique não parecia ter o mesmo espírito. Nos dias seguintes, o comportamento de Henrique piorou. Ele passava longas horas sozinho em seu quarto, evitando a interação com o grupo. Quando estava presente, falava pouco, com os olhos sempre voltados para o chão, como se estivesse ocultando algo. Isso despertou a curiosidade de Alice, que finalmente decidiu confrontá-lo. Henrique, o que está acontecendo? Por que você tem se afastado de nós? Perguntou Alice, sua voz suave, mas carregada de preocupação. Henrique hesitou, e por um momento, Alice achou que ele não iria responder. Mas, finalmente, ele olhou nos olhos dela e disse: Não sei se posso contar. Não sei se vocês vão entender. Era uma noite chuvosa quando Henrique finalmente cedeu. Todos estavam reunidos na sala de estar, o clima estava mais tenso do que nunca, e Henrique, finalmente, se levantou. A chuva lá fora parecia coincidir com o peso de sua confissão. Ele olhou para todos os presentes, seu rosto pálido e seus olhos cheios de algo que ninguém poderia identificar. Eu preciso contar a verdade. Algo que tem me consumido, disse ele, a voz falhando. Alice, Daniel, Juliana e Lucas se entreolharam,
sentindo que algo sério estava prestes a acontecer. Henrique deu um longo suspiro antes de continuar. Eu estive em um relacionamento com alguém de dentro do grupo, algo que nunca contei a nenhum de vocês. O silêncio caiu como uma bomba. Todos ficaram em choque, sem entender exatamente o que ele estava dizendo, mas isso não é tudo, ele continuou, agora com os olhos marejados. Eu traí a confiança de alguém muito importante aqui. E isso mudou tudo. Ele parou, tentando processar o impacto de suas palavras. Alice, agora mais pálida do que nunca, olhou fixamente para ele, a dor estampada em seu rosto. Henrique, isso não pode ser verdade. Quem você traiu? Ela mal conseguiu terminar a pergunta, a voz trêmula. Henrique olhou para o chão, sua expressão vazia. Eu traí a confiança de você, Alice. Eu estive com Daniel. O choque foi imediato, como um golpe mortal. Alice olhou para Daniel, e a expressão dele também era de total surpresa. O grupo ficou em silêncio, tentando digerir as palavras de Henrique. Alice estava em choque, não conseguindo acreditar no que acabará de ouvir. Daniel, por outro lado, não sabia o que fazer. O peso da revelação era tão grande que ninguém parecia conseguir processá-la completamente. Juliana e Lucas ficaram em silêncio, sem saber como reagir. Daniel foi o primeiro a falar. Eu não sei o que dizer. Henrique, por que você fez isso? Como você pôde? Ele estava tão atordoado que mal conseguia articular suas palavras. Henrique, com os olhos baixos, tentou justificar. Eu sei que não tenho desculpas. Mas não era para ser assim. Eu nunca quis magoar ninguém. Eu estava perdido. E agora, tudo se perdeu. Nos dias que se seguiram, a viagem, que antes parecia ser um retorno às boas lembranças, transformou-se em um campo minado de emoções. Alice e Daniel evitavam se olhar, e o grupo, que antes parecia unido, agora estava dividido. Juliana e Lucas tentavam mediar a situação, mas sabiam que as palavras não seriam suficientes para curar o que havia sido quebrado. Henrique, embora tentando se redimir, sentia que a confiança que ele havia perdido não poderia ser facilmente restaurada. A atmosfera do local, que antes parecia misteriosa, agora estava imersa em uma tensão ainda mais densa, refletindo os sentimentos de todos os presentes. A viagem, que começou com a intenção de reunir velhos amigos, agora parecia ser um teste para as relações humanas mais profundas. E a confissão de Henrique era apenas o início de um turbilhão emocional que mudaria para sempre a vida de todos eles. Após a confissão de Henrique, o grupo estava irreconhecível. O peso das palavras ainda pairava no ar, como uma nuvem densa que não se dissipava. A cada olhar trocado entre Alice e Daniel, a distância aumentava. O silêncio entre os dois era ensurdecedor. As palavras de Henrique ainda estavam ecoando na mente deles, sem que ninguém soubesse como reagir ou o que fazer a seguir. Henrique se sentia o homem mais solitário do mundo. Ele sabia que sua vida jamais seria a mesma depois daquelas palavras. A traição não era algo que se pudesse apagar com o tempo, não quando as pessoas que mais amávamos estavam envolvidas. Ele tentava se convencer de que havia feito o que era certo ao finalmente contar a verdade, mas a dor nos olhos de Alice, o choque no rosto de Daniel, o desconforto de Juliana e Lucas, tudo isso pesava em sua consciência. À noite, ele se retirou para seu quarto, sozinho, e tentou, em vão, dormir. Mas o vazio era maior que qualquer sono que ele pudesse ter. As lembranças daquelas noites com Daniel, os segredos compartilhados e o envolvimento inesperado, tudo isso retornava em uma sequência de flashes rápidos e dolorosos. Alice e Daniel também tinham suas próprias batalhas internas. Alice, ao contrário de Henrique, queria acreditar que sua vida tinha virado de cabeça para baixo de uma maneira que ela não conseguiria entender. Como um laço de amizade tão forte poderia ter sido destruído por algo tão devastador? E Daniel,
por mais que tivesse se afastado de Henrique há tempos, sentia o peso de sua própria responsabilidade. Ele sabia que as coisas não poderiam mais ser as mesmas. A amizade que existia ali estava fraturada para sempre. Juliana e Lucas, embora estivessem distantes do coração do conflito, sentiam-se cada vez mais desconfortáveis. Eles eram os observadores, mas, ao mesmo tempo, estavam sendo arrastados para esse turbilhão emocional. Eles tentavam manter as aparências, evitar qualquer confronto direto, mas sabiam que não poderiam escapar do que estava acontecendo. O dia seguinte chegou com uma nova onda de tensão. A ideia de continuar a viagem parecia insustentável para todos. Cada um tentava continuar suas atividades, mas o peso do que fora dito no dia anterior não poderia ser ignorado. Eu não sei se consigo ficar mais tempo aqui, disse Alice, com a voz tremendo. Ela estava claramente à beira das lágrimas, mas tentou manter a compostura. Esse lugar, essa situação, tudo está me sufocando. Henrique, sentado à mesa, olhou para ela. Eu sei, Alice. Eu não sei o que mais dizer. Não posso voltar no tempo e apagar o que aconteceu. Só posso pedir desculpas e tentar seguir em frente. Alice suspirou, sentindo o cansaço emocional tomar conta de si. Você acha que um pedido de desculpas vai consertar tudo isso? Você acha que eu posso simplesmente esquecer o que você fez? O que Daniel fez? Eu não sei mais quem vocês são. Daniel, sentindo-se cada vez mais culpado, finalmente falou. Eu nunca quis que isso acontecesse. Henrique, eu não sei o que você estava esperando de mim. Mas eu estava com a cabeça em outro lugar. Eu não tinha ideia do que você estava fazendo. E agora vejo que perdi algo muito importante. Lucas, que até então tinha se mantido em silêncio, tomou a palavra. Talvez devêssemos ir embora. Eu não sei como seguir com isso. A viagem, o que está acontecendo aqui, isso não é saudável para ninguém. O grupo, que havia se reunido para viver um momento de reconciliação, agora estava à beira da dissolução. A confissão de Henrique e o peso das palavras de Alice tinham virado a viagem de cabeça para baixo, criando uma divisão que parecia impossível de superar. Enquanto o grupo se preparava para partir, Alice sentou-se à beira do lago, afastada de todos. A água estava calma, mas a tormenta dentro dela não cessava. Ela olhou para o horizonte, tentando encontrar algo que pudesse dar sentido àquilo tudo. A vida parecia tão incerta, tão desmoronando diante dos seus olhos. Foi nesse momento que Henrique a encontrou, andando devagar até ela. Sem dizer uma palavra, ele se sentou ao seu lado, olhando também para o lago. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, até que Alice, finalmente, se virou para ele. Eu sei que você não tem culpa pelo que aconteceu entre vocês dois. Mas há algo que eu nunca disse a ninguém. Algo que eu mantive em segredo durante todo esse tempo. Algo que, talvez, tenha influenciado o que aconteceu entre nós. Henrique a olhou, curioso. O que você quer dizer? Alice respirou fundo, sentindo o peso de suas próprias palavras. Eu não estava tão longe de vocês quanto pensava. Na verdade, houve uma época em que eu sentia algo por você, Henrique. Algo que nunca consegui entender. E talvez, no fundo, isso tenha feito tudo o que aconteceu com Daniel ser ainda mais confuso para mim. Henrique, surpreso, não sabia o que dizer. Ele havia sempre pensado que o relacionamento deles fosse apenas amizade, sem nenhuma outra camada emocional. Mas agora, tudo parecia mais complexo do que ele imaginava. Eu nunca quis te magoar, Alice, ele disse, a voz baixa. Mas talvez tenha sido isso. Talvez tenha sido algo que nem eu mesmo percebi. Alice sorriu levemente, mas seus olhos estavam cheios de tristeza. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas o que aconteceu entre vocês, não tem volta. Eu só preciso seguir em frente. Henrique concordou, e pela primeira vez,
ele sentiu que estava começando a entender a verdadeira extensão dos danos que havia causado, não apenas a Daniel, mas também a Alice, e talvez a si mesmo. No dia seguinte, o grupo se preparou para deixar o local. A atmosfera estava carregada de emoções não ditas, e ninguém parecia ter coragem de se despedir de maneira verdadeira. Alice e Daniel se evitaram, não sabendo como lidar com o silêncio entre eles. Henrique, por sua vez, sabia que estava deixando para trás mais do que apenas uma viagem. Ele estava deixando sua última chance de reconstruir algo que havia sido destruído. Antes de partirem, o grupo se reuniu uma última vez, mas não havia mais alegria nas conversas. Eles tentaram falar sobre o que havia acontecido, mas as palavras pareciam pequenas demais para o que estavam sentindo. O que restava era apenas uma sensação de perda e desconforto. Henrique, por fim, falou: "Eu sei que não há muito o que fazer. Tudo o que eu posso pedir é desculpas. Eu sei que isso não vai mudar nada, mas é o que eu posso oferecer agora." Alice, com os olhos marejados, o encarou e, pela primeira vez, sorriu tristemente. "Às vezes, as coisas não têm como ser consertadas, Henrique. Mas eu agradeço por você ter sido honesto comigo." Daniel, ainda com o peso da culpa, se aproximou e disse baixinho: "Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. Eu nunca quis que isso acontecesse." Juliana e Lucas, embora mais distantes, também se despediram com um olhar cansado, sabendo que, em algum nível, essa viagem tinha os transformado para sempre. O grupo partiu, mas o impacto da confissão de Henrique nunca seria esquecido. O destino daquela viagem, que parecia uma simples reconciliação, se tornou uma jornada de autoconhecimento, sofrimento e, talvez, o fim de um capítulo. Mas o futuro deles? Isso, ninguém sabia. O retorno para casa não trouxe alívio. A viagem, que havia sido planejada com tanto entusiasmo, agora se transformava em um pesadelo, uma recordação dolorosa de tudo que não foi dito e que agora não podia mais ser ignorado. Henrique tentava, em vão, reconstruir os pedaços de sua vida, mas cada vez que olhava para Alice ou Daniel, as memórias da viagem voltavam com a mesma intensidade com que haviam surgido. Alice, agora em sua casa, não conseguia descansar. Ela sabia que as palavras que trocara com Henrique mudaram tudo entre eles, mas ela não estava certa de como deveria agir. Sentia que havia uma pressão crescente sobre ela, uma pressão para se reconectar com algo que parecia ter se perdido. Ela não queria mais sofrer, mas a dor do que fora revelado ainda era profunda. Daniel, por outro lado, estava lidando com sua própria tempestade interna. Ele tinha se afastado de Henrique por tanto tempo, mas nunca imaginou que sua amizade seria colocada à prova de forma tão devastadora. Ele tentava se distrair com o trabalho, mas o sentimento de traição estava sempre lá, como um peso que o seguia, tornando o ar mais pesado em cada respiração. Juliana e Lucas, que haviam permanecido distantes da maior parte do drama, começaram a se envolver de forma indireta. As tensões aumentavam dentro do grupo, e a questão do que fazer com essa amizade despedaçada estava sempre no ar. As conversas, que antes eram descontraídas e naturais, agora estavam carregadas de silêncio e desconfiança. Em um dos dias seguintes, Henrique decidiu fazer o que acreditava ser necessário: pedir perdão a Daniel. Ele sabia que as palavras não seriam suficientes, mas sentia que precisava tentar, mesmo sabendo que a reconciliação seria um processo longo e doloroso. Ele foi até a casa de Daniel, hesitante, mas determinado. Quando Daniel abriu a porta, a frieza em seu olhar era palpável. Henrique engoliu em seco antes de falar: "Eu sei que nada do que eu diga pode mudar o que aconteceu, Daniel. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas se houver uma chance de consertar algo, eu quero tentar. Eu não espero que me perdoe agora, mas só quero que saiba que eu estou disposto a fazer qualquer coisa para mostrar que não sou a mesma pessoa que traía a confiança de vocês." Daniel olhou para ele por um longo tempo, a raiva misturada com a dor evidente em seus olhos.
Você acha que pode consertar isso com palavras, Henrique? Que pode voltar no tempo e apagar o que aconteceu? Você sabia muito bem o que estava fazendo. Você e Alice. Não sei nem como reagir a isso. Henrique sentiu uma pontada de dor, mas manteve a calma. Eu entendo. E, no fundo, sei que estou falando mais para mim do que para você. Eu não sei o que mais fazer. Só queria que soubesse que, mesmo com tudo o que aconteceu, ainda me importo com nossa amizade. Daniel fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando se livrar de um peso. Eu não sei se um dia vou ser capaz de confiar em você de novo, Henrique. Mas, talvez o tempo nos diga o que fazer. Com essas palavras, Daniel se afastou da porta, e Henrique ficou ali, no limiar de sua própria redenção. Ele sabia que sua jornada ainda estava longe de ser concluída. Se houvesse uma chance de reconstruir o que havia sido perdido, ele teria que lutar por ela. Enquanto Henrique tentava reparar os danos causados a Daniel, Alice estava passando por suas próprias batalhas emocionais. Ela não conseguia parar de pensar nas palavras que havia trocado com Henrique à beira do lago. Ela não sabia mais o que era real, o que deveria sentir em relação a ele, a Daniel ou a si mesma. Depois de dias evitando qualquer tipo de interação direta, Alice decidiu que precisava confrontar Henrique mais uma vez. Ela não sabia o que esperava daquela conversa, mas sentia que precisava entender o que havia acontecido entre eles antes de seguir em frente. Eles marcaram um encontro em um café, e quando Alice entrou no local, foi impossível ignorar a tensão que pairava no ar. Henrique já estava lá, aguardando, e seu olhar demonstrava o desgaste dos dias passados, mas também uma certa esperança, como se ele estivesse esperando que, de alguma forma, as coisas pudessem melhorar. Henrique, eu não sei o que fazer com tudo isso. Eu me sinto tão perdida, disse Alice, com os olhos marejados. Eu sinto que tudo o que está acontecendo não tem mais sentido. Henrique olhou para ela com sinceridade. Eu entendo, Alice. Eu sei que fiz algo impensável, algo que vai ser muito difícil de superar. Eu queria poder apagar tudo o que aconteceu, mas não posso. Só posso pedir desculpas e esperar que, um dia, você me entenda. Alice balançou a cabeça, olhando para as mãos no colo. Eu não sei se posso te perdoar, Henrique. O que você fez com Daniel não tem explicação. Eu também não posso me esquecer do que aconteceu entre nós. A sinceridade nas palavras de Alice fez o coração de Henrique apertar ainda mais. Ele sentia uma dor profunda por saber que suas ações haviam causado tanto sofrimento a ela. Eu não queria que fosse assim, Alice. Eu me perdi, e em algum ponto, acho que perdi você também. Alice suspirou, tentando manter o controle. Eu só preciso de tempo, Henrique. Eu não sei o que vai acontecer entre nós, mas por enquanto, acho que temos que nos afastar. Eu preciso me encontrar, entender o que aconteceu e o que eu realmente sinto. Henrique aceitou suas palavras em silêncio. Ele sabia que, naquele momento, ela estava apenas buscando paz, algo que ele não poderia oferecer. Tudo o que ele podia fazer era esperar e tentar ser a pessoa que um dia ela poderia confiar novamente. O tempo passou lentamente após as revelações. O grupo não se reuniu mais. A viagem que uniu tantos, que trouxe à tona segredos e sentimentos profundos, acabou separando-os de maneira irreparável. O que começou como uma tentativa de cura, se transformou em uma tragédia que nunca seria superada completamente. Henrique seguiu sua vida, tentando encontrar maneiras de reparar os erros que cometeu, mas sabia que não haveria um retorno às antigas amizades. Alice, por sua vez, se afastou emocionalmente de tudo que se relacionava ao grupo. A dor de ter sido traída não se apagava facilmente. Ela decidiu focar em si mesma, tentar reconstruir sua confiança, mas sem a ilusão de que tudo voltaria a ser como antes. Daniel, por mais que quisesse esquecer, sabia que as cicatrizes não desapareciam.
Ele seguiu em frente, tentando buscar um novo significado para sua vida, embora a falta de uma verdadeira amizade pesasse sobre ele. Juliana e Lucas, por sua vez, ficaram com as lembranças da viagem e os ecos daquelas tensões. Eles, que haviam sido apenas observadores, também mudaram. Eles entenderam que, às vezes, o que parece ser uma simples viagem pode acabar mudando a vida de todos. O que aconteceu entre eles não poderia ser apagado. Mas a jornada deles, como grupo e como indivíduos, deixou marcas que durariam para sempre. E a viagem, essa viagem tão cheia de esperança e promessas, terminou sem uma verdadeira resolução. O destino do grupo ficou para trás, enquanto cada um tentava seguir seus próprios caminhos, carregando consigo o peso do que foi revelado. Enquanto as semanas passavam, o peso do silêncio entre os membros do grupo se tornava mais insuportável a cada dia. Nenhum dos envolvidos parecia disposto a dar o próximo passo. Alice, apesar de seus esforços para seguir em frente, não conseguia deixar de sentir a presença de Henrique e Daniel em cada canto de sua vida. Eles estavam lá, invisíveis, mas muito reais, como fantasmas que não podiam ser banidos. Henrique, no entanto, não queria mais fugir da dor. Ele entendia que não poderia mais reverter os danos que havia causado, mas também sabia que a vida seguia, e ele precisava tentar fazer as pazes com seu próprio passado. Ele ainda não sabia como, mas estava determinado a não ser consumido pela culpa. A rotina que antes era compartilhada por todos se tornou uma história antiga. Cada um dos membros do grupo, agora, seguia isolado, preso nas próprias reflexões. Mas, um dia, Daniel recebeu uma mensagem de Alice. Era simples, sem rodeios, mas tinha um peso que não poderia ser ignorado. Precisamos conversar. Daniel hesitou antes de responder. A última coisa que ele queria era enfrentar o turbilhão emocional que surgiria ao falar com Alice novamente. Mas algo dentro dele sabia que aquele momento era inevitável. Ele precisava de uma conclusão, ou pelo menos, de algum tipo de resolução. Eles combinaram de se encontrar no mesmo café onde Henrique e Alice haviam discutido semanas antes. Quando Daniel chegou, Alice já estava lá, com um olhar distante, mas mais sereno do que ele esperava. Ela o olhou por um momento antes de falar: "Eu não sei como dizer isso, Daniel. Acho que preciso que você entenda o que aconteceu. Eu não posso ficar presa ao que aconteceu entre nós e Henrique. Eu estou me afastando, mas não porque quero, e sim porque tenho que encontrar um caminho que seja meu." Daniel, surpreso pela sinceridade nas palavras dela, sentou-se à frente dela. A conversa estava acontecendo, mas ainda era difícil acreditar no que estava sendo dito. "Você ainda sente algo por ele, não é?" Henrique, Daniel perguntou, a dor de sua própria insegurança evidente em sua voz. Alice respirou fundo, pensando nas palavras. "Eu não sei o que sinto por ele agora. O que sei é que o que aconteceu com você foi errado. E não importa o que eu sinta, eu preciso me afastar de tudo isso, por um tempo, para entender. O que fizemos foi um erro. Mas, ao mesmo tempo, sei que também foi uma lição. Uma lição difícil, dolorosa, mas uma lição." O silêncio caiu entre eles enquanto ambos refletiam sobre as palavras. Daniel sentiu um peso sobre os ombros, mas algo dentro dele também se libertava. Ele não tinha mais controle sobre o que aconteceu, mas ao menos entendia que os dois tinham a necessidade de se curar de maneiras diferentes. "Eu entendo", disse Daniel finalmente, sua voz mais suave do que antes. "Talvez a gente nunca mais volte a ser o que éramos antes, mas isso não significa que o que aconteceu entre nós não tenha valor. A dor vai passar um dia." Alice sorriu, uma expressão triste, mas genuína. "Sim. E eu espero que, algum dia, possamos nos lembrar de tudo isso, sem o peso da culpa, e talvez até aprender com os erros." A conversa com Alice trouxe uma sensação de fechamento para Daniel, mas também de incerteza. A amizade deles, agora, estava num ponto irreversível,
e ele sabia que não havia como voltar atrás. O tempo, no entanto, começou a fazer seu trabalho silencioso. Ele se sentia mais em paz com a situação, embora a amizade ainda fosse uma memória distante e dolorosa. Henrique, por sua vez, não sabia como reagir a tudo isso. Ele havia se afastado para tentar colocar seus pensamentos em ordem, mas a distância o deixava inquieto. Não sabia se devia procurar Alice ou Daniel, ou se deveria seguir em frente, aceitando que nada seria como antes. Foi então que, no momento em que mais precisava de respostas, Henrique encontrou uma carta na sua mesa, enviada por Alice. Com a mão trêmula, ele a abriu e leu as palavras com atenção. Alice, em sua escrita, revelou algo que ele não esperava ouvir tão cedo, um pedido de perdão, mas não apenas por suas ações, e sim pela maneira como ela reagiu ao que aconteceu. Ela lhe confessava que, de certa forma, ainda carregava ressentimentos, mas que também estava pronta para entender o que se passava na cabeça dele. Ela também falava sobre o futuro, sobre como ambos precisavam seguir em frente, mesmo que isso significasse aceitar o fim do que fora construído. Eu não sei o que vai acontecer entre nós, ela escrevia, mas sei que, um dia, conseguiremos olhar para trás, ao invés de dor, veremos uma lição. Henrique leu a carta com lágrimas nos olhos. Não era o que ele esperava ouvir, mas era o que ele precisava ouvir. Ele não sabia o que o futuro reservava para ele, Alice ou Daniel, mas algo ali dentro de si dizia que a história deles ainda não tinha terminado. Talvez não voltassem a ser o que foram antes, mas havia uma chance de reconstruir algo diferente. Algo baseado no respeito, na aceitação dos erros e na tentativa de crescer. Com o passar dos meses, cada um dos membros do grupo seguiu seu caminho, mas com uma sensação comum: eles haviam se transformado. A viagem que começou com tanta promessa, repleta de risos e sonhos, terminou de uma maneira que ninguém esperava. Mas, ao mesmo tempo, todos haviam aprendido algo valioso. Havia, de fato, algo que ninguém esperava: o perdão, a aceitação e a capacidade de seguir em frente, mesmo quando o caminho parecia perdido. Henrique, agora, não procurava mais respostas externas. Ele sabia que a única pessoa com quem precisava se reconciliar era consigo mesmo. Alice, em sua própria jornada, se sentia mais forte. Ela sabia que ainda teria que lidar com a dor, mas também sabia que tinha uma base mais sólida para construir seu futuro. Daniel, por sua vez, começava a enxergar as pessoas à sua volta de forma diferente. Ele havia aprendido que a amizade não é inquebrável, mas que, em alguns momentos, as feridas precisam de tempo para sarar. À medida que o tempo passava, o grupo se dispersava, mas o que viveram juntos, apesar de ter sido marcado por dor e revelações, ainda os moldava. E talvez, algum dia, pudessem se reunir de novo, não como eram, mas como haviam se tornado. Cada um seguiu seu caminho, mas a história daquela viagem, com tudo que ela trouxe à tona, jamais seria esquecida. A viagem havia mudado tudo, mas a verdadeira transformação acontecia agora, em cada escolha, em cada passo em direção ao futuro. E, assim, o capítulo da viagem fechava, mas a história continuava a ser escrita em seus corações. Você gostou dessa história? Inscreva-se para acompanhar mais. Deixe seu like e ative as notificações. Vídeos como esse toda semana.